Boa noite, Beatrice, tudo bem? Boa noite a todos que passarem por esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando vocês verão isso. Eu sou o professor Léo Alves e vamos à sua dúvida. Vamos lá. A sua dúvida, é o exercício 33 do vestibular da FAMERP, o dia 1 desse de 2020, o último que teve. Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos à sua dúvida. A sua dúvida é a seguinte: boa noite. Fiquei em dúvida nessa questão, porque o texto fala que 84% dos estabelecimentos rurais, das propriedades rurais, são de tal forma. Mas a alternativa diz que apresenta-se em área restrita. Pode me ajudar, por favor? Obrigado, claro, claro que podemos ajudar. Muito bem, vamos ler a questão. Vamos ler a questão. De acordo com o último censo agropecuário, esse modelo de agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. Então, daí a gente vai tirando, não é? A agricultura de grandes áreas do agronegócio é um trabalho mecanizado, portanto, tem menos gente trabalhando. Então, nós estamos falando do agronegócio, né? Então, isso já vai nos dando as dicas, né? 84% dos estabelecimentos rurais respondem por essa lógica. Então, muito bem. A tendência é esse número crescer cada vez mais, principalmente com a procura por produtos agroecológicos. Então, o bom e o velho, as hortaliças sem agrotóxicos, frutas sem agrotóxicos, né? Por exemplo, afirma o secretário Jefferson Coriteac, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isto é uma reportagem de 2018. O modelo de agricultura que reúne as características apresentadas no enxerto corresponde à agricultura familiar. E aí chegamos na sua dúvida, né? Logo na A, que se apresenta em área restrita, que se apresenta restrita em área, mão de obra e capital de investimentos. O grande volume de investimento vai para o agronegócio, que tem cada propriedade do agronegócio é muito grande. Não é? Nós temos fazendas gigantescas. É o tal do latifúndio, onde é produzido monocultura para exportação. Você pergunta, como é possível 84% das propriedades corresponderem a uma área restrita? Ora, isto se chama concentração de terras. No Brasil, nós temos muita gente com pouca terra e muita terra nas mãos de pouca gente. Tudo bem? Então, as grandes propriedades tomam áreas incríveis, áreas gigantescas. E estão na mão de poucos donos. Enquanto que as pequenas propriedades são muitas, mas são pequenas propriedades. Cada uma dessas pessoas proprietárias destas terras tem uma pequena terra. De maneira que se você juntar todas essas propriedades, você não vai ter uma grande área sendo ocupada. Então, estas propriedades, por serem pequenas, juntas correspondem a uma pequena área. É assim. Através, portanto, da concentração de terras, você consegue ter este cenário em que 84% dos estabelecimentos rurais corresponde a uma pequena área de terras no Brasil. É isso? Além disso, sim, a agricultura familiar que se apresenta restrita em área. Exato, 84% das propriedades são pequenas. E todas elas juntas representam uma pequena área.
Tudo bem? Elas correspondem. Então, 84% das propriedades corresponde a uma pequena área, enquanto que a porcentagem em número assim de propriedades rurais toma uma extensão muito maior, muito maior. Porque cada propriedade é gigantesca, muito maior do que muitas pequenas propriedades juntas. Tudo bem? Então é por isso. Espero ter me feito, eu espero que você tenha me entendido, espero ter explicado com espero ter me feito entender, tá bom? Muito bem. Então vamos a B de todo modo. Então a A é a correta. Então a estrutura fundiária brasileira historicamente ela é ela é desigual. A concentração de terras, poucas propriedades gigantescas na mão de poucas pessoas. Isto corresponde a grandes áreas, enquanto você tem muitas pequenas propriedades na mão de muitas pessoas. Então, muitas pessoas detêm pouca terra. Todas essas propriedades juntas configuram uma pequena área, tudo bem? De plantio, de cultivo, tudo bem? Então é isso. Então, de todo modo, como eles não são agronegócio, vamos continuar, não é? Elas empregam a agricultura familiar, como o nome diz, elas empregam a mão de obra da família e alguns funcionários. E assim, por mais que se tenha incentivos, não é? O agronegócio, por levar à exportação, tem prioridade em muitos investimentos, consegue investimento com mais facilidade. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, B. A agricultura orgânica, que se baseia no uso sustentável de terra e dos insumos utilizados. O modelo de agricultura, veja, a agricultura orgânica de fato é muito mais sustentável do que a tradicional. No entanto, ela não corresponde por 84% dos estabelecimentos, não é, rurais. A agricultura orgânica ainda é rara, por isso que é mais caro. Não é? Esse é um dos motivos que determina o preço mais caro. Né? A agricultura orgânica representa uma pequena parte dessa agricultura familiar. Tudo bem? Poucos são os produtores de orgânicos. Então, todas essas terras que representam 84%, não é? Dentre todas essas terras que correspondem com 84% oh meu Deus, desculpe. Esse conjunto, né, de pequenas propriedades, né, que corresponde a 84% dos estabelecimentos rurais, alguns deles produzem orgânico, tudo bem? Alguns, a minoria absoluta, assim, minoria mesmo, tá bom? Então, a agricultura patronal, que se baseia na contratação de mão de obra qualificada, bom, esquece daí já da agricultura patronal, não tem relação uma coisa com a outra. Essa daqui seria a agricultura tecnológica, mecanizada, do agronegócio, que pede mão de obra qualificada, não é? Ao agronegócio, que se baseia no uso de tecnologias nas diferentes etapas do processo produtivo. De fato, o agronegócio, ele usa a tecnologia em diversas etapas, mas o agronegócio corresponde pelo menor número das propriedades rurais, tá certo? Mas corresponde, ele é responsável pelo maior, pela maior área, não é? De terras. Tudo bem? Então não é a D. E ao sistema agroflorestal, que se pauta no extrativismo de matérias-primas com alto valor de comércio. Não, o sistema agroflorestal é um sistema de plantio ainda, de cultivo, ainda melhor do que o orgânico, porque mais sustentável, contribui inclusive para regenerar áreas perdidas. Você cultiva árvores de diversos tamanhos e em meio a elas você estabelece as linhas de produção, as linhas de cultivo das suas hortaliças, por exemplo, né? E uma árvore ajuda a outra. Você fazendo a poda, as folhas daquelas árvores maiores vão caindo e vão adubando a terra, por exemplo. Há um controle biológico natural de pragas, justamente por muitas plantas conviverem
juntas, não é? Aí você tem árvores maiores fazendo sombra por sobre as suas hortaliças, o que impede da radiação solar em excesso estragar o seu plantio, por exemplo, e por aí vai. De todo modo, também, tal como a agricultura orgânica, você não tem na agrofloresta muita gente produzindo. Portanto, o pessoal da agrofloresta não corresponde a 84%, não é, das pessoas que produzem. Não tem como. 84% não tem como a gente imaginar a agrofloresta assim sendo produzida em todos os estabelecimentos rurais da agricultura familiar. Não é? É uma minoria também, tal como. É uma minoria menor ainda do que a orgânica. Tudo bem? É isso. Espero que todos tenham entendido. Nossa, foi 10 minutos de vídeo. Caramba. Eu queria explicar em 4 ou 5. Mas tá bom, vamos lá. Um abraço, uma boa noite. Até mais.